Verratti está fora do jogo com o Palmeiras. Dá para escalar Coutinho e Payet juntos, logo de início? Como é que o Rafael Paiva monta esse time? João Vitor, volta domingo? Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora, diretamente com você, que é um fanático vascaíno. Verratti jogou com febre, informação trazida pelo Gilmar Ferreira no último domingo no clássico com o Flamengo, em que nós empatamos, mas sabedor da sua importância, ciente de que um capitão não foge à luta e à sua responsabilidade, e esse argentino é demais, assim, um cara lá em cima, né? Ele é importantíssimo, e o Verratti foi pro jogo, e explica, até porque em alguns momentos a gente não viu aquela entrega 110% que ele coloca em campo, que é difícil, né, cara? Você tá debilitado, mas mesmo assim o cara não fugiu do jogo. Não é uma dorzinha que tirou ele de uma partida. Olha, mais uma vez, o meu respeito só aumenta com o Pablo Verratti, que é um cara que veio para o Brasil para vencer na carreira, para ter no seu currículo o nome do Vasco da Gama, realmente. E ele tem tudo para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cara, assim, óbvio que todos nós torcemos pelos jogadores do Vasco, mas esse ano tem um componente especial, o título de artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque a CBF vai conceder o prêmio Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. E o Verratti está ali brigando. Pedro, que é o artilheiro nesse momento, está machucado, o Verratti vai ultrapassá-lo, e, cara, seria fantástico o Vasco de novo colocar um artilheiro de Campeonato Brasileiro, e que seja o Verratti. Ficar muito na torcida para que o Verratti leve o prêmio Roberto Dinamite. Se o título brasileiro é algo impensável para o Vasco nessa temporada, que o título de artilheiro do Campeonato Brasileiro fique com o Vasco, fique com o Verratti. Tenho certeza que o Roberto Dinamite estará aplaudindo dos céus esta conquista vascaína. Mas ele vai para o jogo domingo, né? Ele foi poupado ontem do treinamento, repouso, né? Mas já volta à movimentação nessa semana e vai para um jogo dificílimo que nós teremos no próximo domingo em Brasília. Uma coisa que eu não sabia, e ontem até conversando na live com a galera que mora em Brasília e que foi comprar ingresso, esse jogo foi vendido pela gestão anterior, que comandava a SAF do Vasco, mas o que eu não sabia, e que é um absurdo total, é que esse jogo foi vendido com ingressos meio a meio. Aí você vai dizer assim, pô, Azevedo, mas você defendeu no Maracanã, o Vasco Flamengo 6-6, achou sensacional e continua achando. Clássico local em que as duas diretorias se entenderam de forma inteligente, não deixaram dinheiro na mesa e receberam as duas torcidas para uma grande festa no Maracanã no turno e no retorno. Diferentemente de Vasco Fluminense, que não conseguem se entender, e aí tem a história do 90-10, Vasco Flamengo foi no turno e no retorno 50-50. Mas não faz sentido o Vasco, enquanto mandante, receber um visitante que na casa dele não faz 6-6. No turno não foi 6-6, o Vasco teve 10% da capacidade. Por que no retorno deu esse benefício ao Palmeiras? Que é muito próximo, as torcidas são amicíssimas. Provavelmente a do Vasco vai comprar no setor do Palmeiras. Você vai encontrar vascaínos dentro do lado do Palmeirense, mas por que dar esse benefício ao Palmeiras? Não faz sentido no Palmeiras, não faz sentido no Atlético Mineiro, no Grêmio. Torcidas que são irmãs. Mas é que eu digo o seguinte, não há reciprocidade. O Vasco vai jogar na Arena MRV 6-6? Não vai jogar. Na Copa do Brasil nem tem como, porque o Vasco vai receber o Atlético Mineiro em São Januário. É 90-10. Não dá para fazer 6-6 em São Januário. Ah, então leva para o Maracanã. Não faz sentido. Agora, no Vasco Flamengo, no Vasco Botafogo, no Vasco Fluminense, faz total sentido, porque aqui no Rio de Janeiro, diferentemente de outros locais, a polícia permite 6-6. Que a gente continue brigando para ter uma festa, como foi no Maracanã. E repudiando o que aconteceu em outros locais longe do Maracanã. Brigas, ferimentos. Isso não é futebol. João Vitor vai para o jogo, volta de suspensão. A tendência é ele e Maicon, né? O Maicon está muito bem, tem feito partidas muito bem, um gigante na zaga. O Léo não foi mal quando requisitado Atlético Paranaense e Flamengo, mas o titular é o João Vitor e ele volta contra o Palmeiras, que a gente tem que ter muita atenção. A molecada do Palmeiras joga demais, é um time muito rápido. Não sei até se não vale povoar mais o meio-campo, colocando o Cocão, o Gumoro e Esforça. Não sei, quero ler a sua opinião aqui. O que você pensa a respeito de uma formação mais forte no poder de marcação, para dar liberdade a Payet, David e Verratti? Um 4-4-2, numa trinca ali de marcadores, forma o losango, Payet um pouquinho mais à frente, David e Verratti, já que o Adson está fora. Mas, Azevedo, você colocou na thumb, Coutinho e Payet podem jogar juntos? Podem, já respondo para você. Mas nesse jogo, acho cedo. Por conta do Coutinho, do físico do Coutinho, que depende muito da sua explosão, da sua capacidade orgânica. Baita jogador, que vai ajudar demais o Vasco. Não é só pelo gol que fez no domingo, não, gente. Pelo que a gente já conhece. Coutinho voltou pro Vasco. Claro que sabendo que no Vasco e jogando bem, ele pode pensar em seleção brasileira no ano que vem, sim, porque não tem jogador igual a ele hoje na seleção brasileira. E se ele estiver performando no Vasco, ele vai voltar à seleção. Então como é que você não vai pensar nos dois juntos? Agora, dá pra pensar nessa temporada? Dá pra pensar domingo? Acho que não. Aí tá cedo ainda. Mas quem sabe contra o Cruzeiro dia 29? Legal, dá pra pensar dia 29 contra o Cruzeiro. Ah, mas como é que você armaria? Eu colocaria um 4-4-2. E aí você pode deslocar o Coutinho para jogar a hora pela direita, vindo por dentro, faz o Payet pela esquerda, vem por dentro, faz o balanço. Mas você jogar com 3 no meio campo, sendo dos 3 Payet e Coutinho, aí é loucura. 2 pontas, aí esquece. O Rafael Paiva jamais vai botar um volante só, esquece. Mas um 4-4-2, abrindo mão de um segundo ponta, já que o Adson tá fora, dá para pensar. Por que não? Eu gostaria de ter o Jean David pela esquerda, Payet e Coutinho por dentro, e Verratti na frente, um quadrado. Porque o Coutinho gosta de jogar pelo lado direito, vindo, conduzindo bola,
e gosta de vir buscar o jogo atrás. A chegada do Coutinho ao time do Vasco vai aliviar a pressão e a carga ofensiva em cima só do Payet. E vai colocar no adversário um problema, porque ele vai ter que marcar 2 excelentes jogadores e um velocista. Dá pra jogar junto? Claro que dá pra jogar, mas não domingo, pela questão física do Coutinho, na minha visão. Vamos aguardar a semana de treinamentos, mas tenho certeza que nós estamos reforçando o time do Vasco, que vem performando em algumas partidas muito bem, em outras não, mas conseguindo bons resultados. Estamos a 6 jogos sem perder. 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil. É um ano ruim? Claro que não. Poderia ser muito melhor. É uma outra discussão. Mas é um ano bom. É um ano que até agora é nota 7. Ou eu estou errado? Pois é, estamos aqui no Maracanã, a gente acompanhou Fluminense 1, Atlético 0 e a gente vai falar desse Galo, que será adversário do Vasco na Copa do Brasil. Vamos falar do sorteio da Copa do Brasil, a CBF definiu também a data do sorteio e o Vasco quer jogar aqui no Maracanã com o Galo. Vamos explicar uma vez mais essa situação. E o gramado do Mané Garrincha, tá bom ou tá ruim? A gente também vai falar sobre isso, porque a CBF já soltou, inclusive, a programação da seleção que será convocada no dia 27 de setembro. Outra informação, o Verratti já participou do treinamento de hoje do Vasco no CT Moacir Barbosa e a gente agora aguarda a sua presença no jogo contra o Palmeiras. Então, tudo isso a gente vai contar aqui para você e dar boas notícias também. Tá certo? Vamos falar do Vasco Copa do Brasil. Deixa eu começar com Copa do Brasil, porque tem muita gente me perguntando que dia será o sorteio da Copa do Brasil. O sorteio da Copa do Brasil vai acontecer na sexta-feira agora, né? O sorteio já acontece às 2 da tarde. Os jogos são Vasco e Atlético, São Paulo e a equipe do Corinthians. O Vasco quer jogar no Maracanã? Sim, o Vasco quer jogar no Maracanã. Como que ele quer jogar no Maracanã? Se no sorteio de sexta, o primeiro jogo dele for no Rio de Janeiro, aí ele vai pedir o Flamengo e o Fluminense para liberar o estádio para esse jogo. As datas são 2 e 17, as datas básicas. Mas no sorteio, aí o Vasco joga primeiro em Belo Horizonte, na Arena do Atlético MRV, e depois tem que fazer o segundo jogo aqui no Rio de Janeiro. Aí ele vai querer jogar, não aqui no Maracanã, no seu estádio em São Januário. O sorteio tem Vasco e Atlético, tem Flamengo e Corinthians. A informação que a gente tem é que a televisão quer fazer os 2 jogos, um na quarta, que seria o Flamengo com o Corinthians, e o outro na quinta, que seria Vasco e Atlético. Agora a CBF tem que aceitar esse pedido da televisão para admitir aí que os 2 jogos aconteçam em dias diferentes e ver a questão do calendário também, porque você tem Libertadores, você tem a Copa do Brasil, você tem Campeonato Brasileiro, você tem jogos atrasados, então tudo isso aí dá uma pesada também e precisa ser analisado com muito cuidado. O Vasco treinou hoje no CT Moacir Barbosa com a presença do Verratti. Pablo Verratti trabalhou, ele não estava treinando, estava inclusive de repouso devido a um problema no... Um beijo para você, meus amigos, um abraço, tudo bem. Ele não vinha treinando, teve um gastroenterite, teve também uma gripe e agora ele voltou a treinar. Você está vendo nas imagens aí a presença do Pablo Verratti, que é o artilheiro do Vasco na Copa do Brasil, um jogador importantíssimo, trabalhou. O Vasco, tendo esse jogador é importante, terá a volta do João Vitor, que cumpriu suspensão em 2 jogos na Copa do Brasil, porque tinha sido expulso, e também no Brasileirão, porque tinha recebido o 3º cartão amarelo, que agora pode voltar contra o Palmeiras. Palmeiras que pode não ter seu principal jogador da atualidade, que é o Estevão. O atleta teve constatada uma lesão muscular e agora ele vai passar por novos exames. Dificilmente vai reunir condições de jogar no domingo no Mané Garrincha. E o Vasco deve ter o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, o Maicon com o João Vitor e o Lucas Piton. No meio campo, o Hugo Moura, o Esforça, Payet. E aí no ataque o David junto com o Verratti e o Emerson Rodrigues, que pode começar jogando. É uma das boas opções para esta partida contra o Palmeiras. Posso falar também a respeito do gramado do Mané Garrincha. Ele foi reformado, a CBF fez essa reforma, mandaram 22 carretas de Saquarema até Brasília para que o gramado fosse trocado, 8.000 metros quadrados de grama, e isso já deixa para domingo o Vasco e Palmeiras num gramado muito melhor no Mané Garrincha, que é o estádio mais caro construído para a Copa do Mundo de 2014. Palmeiras hoje é o vice-líder do campeonato. O Vasco também faz uma boa competição, mas seria importantíssimo, neste momento, ganhar da equipe do Palmeiras para ganhar 3 pontos e ganhar moral também na competição. O que você acha? Mande aí o seu comentário. Bem, deixa eu falar de Fluminense 1, Atlético 0, que o Atlético será o adversário do Vasco na Copa do Brasil. O Atlético não está bem jogando as competições, o Campeonato Brasileiro, mas ele está bem nas Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Fez um belo jogo com o Fluminense aqui no Maracanã, R$ 2.963.579,50 para 50.221 pagantes, para 54.140 torcedores presentes ao Maracanã.
Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do Vasco da Gama, o Wellington Campos e Fábio Azevedo trouxeram informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Um grande abraço, até mais.